Liderança. Todo mundo fala, todo mundo quer, mas não é o modismo. Nós vamos conversar agora com o psicólogo Jean Lustosa sobre a relação entre liderança e produtividade. Obrigada, Jean, mais uma vez por estar aqui conosco no nosso Fala Consultor. E eu já queria tirar uma dúvida que muita gente tem. Na verdade, liderança, nós já vimos no programa que é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Como é que as pessoas podem se intitular líder? Tem características para um perfil de liderança? Primeira coisa, ele precisa entender que ele tem os liderados, né? E ele precisa despertar nessas pessoas a vontade de segui-los. Sim. Né? Fazendo com que o ambiente fique agradável, fazendo com que haja uma espontaneidade, com que haja um entusiasmo nessas pessoas. Tá? Ele precisa desenvolver. E de que maneira que se desenvolve essa liderança e, consequentemente, a produtividade? Já que as pessoas vão estar mais felizes, vão estar mais participantes dentro do processo. Primeira coisa, ele precisa entender o seguinte, para onde é que essa empresa vai? Uhum. Que expectativas é que essa empresa tem? Né? Então, o empregado, ele precisa entender isso aí. O que é que se espera dele? Isso precisa estar muito claro na cabeça do líder para ele poder passar. Porque, se ele está junto, ele tem que saber para onde vai. Às vezes está claro na cabeça dele, mas ele não repassa para os seus empregados. Para onde é que a gente quer ir? Uhum. Tá? Um outro aspecto que a gente precisa observar é disso aí que a gente tem, qual é o significado que isso tem para essas pessoas. É preciso que haja um sentido, né? Que exista um sentido naquilo que eu estou fazendo, naquela ação. E eu entender que dentro do que eu estou fazendo, desse projeto maior, não é só a remuneração que conta, né? Mas o fato de eu fazer parte de um grupo, o fato de eu fazer parte de um projeto, de algo que realmente faça sentido para mim. E isso, consequentemente, leva a uma produtividade maior. No momento que eu vou ter um ambiente muito mais gostoso de se trabalhar. Né? É por isso que as empresas investem em promover, desenvolver as lideranças nas suas equipes. Não é só porque eles querem ter um chefe líder somente, não. É porque isso também traz produtividade, isso também traz resultado para as empresas. Exato. E aí, como as empresas têm trabalhado isso, esses programas de liderança? Porque também tem muitos programas que às vezes a gente sabe que não leva a lugar nenhum, né? Exato. Que é intitulados dessa forma, mas que não desenvolve realmente as competências, as habilidades necessárias para você se tornar um líder, até porque não depende só de você. Isso não é uma mágica. O que você recomenda para um gestor que está nos assistindo a trabalhar isso melhor na sua empresa? Ele precisa trabalhar a si próprio, antes de mais nada, né? Então, ele precisa se conhecer, ele precisa fazer cursos de oratória, ele precisa fazer cursos de orientação, precisa fazer cursos de gestão de pessoas, como lidar com as pessoas, sim, né? Essencial. Como lidar com seus colaboradores, como extrair o máximo dessas pessoas sem simplesmente estar explorando, tá? Mas estar tirando e essas pessoas estando felizes em estarem trabalhando, tá? Então, no momento que se tem isso aí, a coisa funciona de uma forma muito mais fácil. E aquelas pessoas que chegam lá para você falando assim, olha, eu quero me tornar um líder. O que você tem? Que ferramenta? Você trouxe aqui hoje para a gente para mostrar um recurso que você utiliza. Você pode mostrar um pouquinho para a gente? Sim. Isso aqui são as constelações do problema, né? É um tipo de constelação organizacional em que a gente trabalha muito em cima de coach, onde, inicialmente, a gente coloca o quê? Uma peça para o cliente e, na sequência, a gente vai trabalhando o quê? Em que ele vai identificar qual é o objetivo dele. No caso específico aqui, ser um líder. Né? Certo. Então, assim, eu gostaria muito de ser um líder. E por que eu não sou um líder? O que é que está faltando nisso aí? Aí a gente pode observar que, certamente, tem obstáculos. E não é só um obstáculo, são vários obstáculos. Então, essa pessoa, já que ela precisa ter o entendimento que, para chegar nesse objetivo, ela precisa enfrentar esses obstáculos, né? Essas barreiras, ela precisa entender quais são as barreiras que está interpondo esse caminho aqui. Uma vez que ela tenha detectado isso, ela também vai observar que ela tem o quê? Recursos. Que recursos são esses? É todos os atributos que eu tenho, todas as qualidades, né, que eu tenho que possa fazer com que eu ultrapasse esses obstáculos aqui até conseguir esse meu objetivo. E uma outra variável assim, extremamente importante e que muitas vezes a gente não se dá conta é o que a gente chama de ganho secundário. Que benefício oculto é que eu tenho, né, em eu fazendo com que esses obstáculos me vençam? Que benefícios é que eu vou ter, ou seja, esses aqui são benefícios secretos que muitas vezes nem eu mesmo sei, que ganhos é que eu tenho
em não chegando aqui, fazendo com que isso aqui vença. Porque, às vezes, a gente tem muito claro o seguinte, olha, eu tenho meus recursos, eu sei que eu tenho obstáculos, mas tem algo que me impede de chegar até esse objetivo. Isso aqui seria uma outra variável. Muitas vezes isso aqui é em nível inconsciente, a pessoa ela não se dá conta. Nem sabe que existe. Nem sabe que existe, mas à medida que a gente vai se aprofundando dentro dessa ferramenta, a gente vai identificando isso aqui. Uma outra variável, assim, também extremamente importante é o que é que será excluído da minha vida no momento que eu conseguir esse objetivo. Então, no momento em que eu conseguir esse meu objetivo aqui, que coisas positivas é que eu tenho hoje que eu passaria a não ter mais. Então, no momento que eu tenho isso aí muito claro para mim, eu vou começar a ver que algumas coisas que, para conseguir essa liderança aqui, eu vou estar perdendo. Então, isso aqui pode ser um fator decisivo para a não consecução desse objetivo, ou seja, para a não realização desse objetivo. E um outro que a gente tem, que também é muito forte, que tarefas futuras. No momento em que eu chego nesse, com os meus recursos, né, ultrapasso as barreiras, esses obstáculos, né, considerando, inclusive, os ganhos secundários que eu tenho, o que eu tenho excluído, né, tenho o meu objetivo, que tarefas é que eu vou passar a realizar que hoje eu não realizo, né? Porque, às vezes, a gente tem tarefas que, no momento em que eu conseguir esse meu objetivo, eu passaria a ter. Isso aí vai dificultar, ou pelo menos assim, eu me auto-saboto e passo a não conseguir. E tem mais um fator que, às vezes, a gente acha estranho, né? Mas que ele tem um peso assim, substancial e que a gente pergunta, é o que a gente chamaria de uma vinculação oculta, uma lealdade oculta. O que que é? Eu pergunto para o cliente que parente ele tem que sempre ele nunca conseguiu ultrapassar os obstáculos da vida. Aí ele acha até estranho. Parente, eu disse sim. Que parente você tem que... Pai, filho, irmão, pai, parente... Pai, filho, avô, primo, qualquer parente. Distante. Que, de uma certa forma, era o fracassado da família. Certo. Aí a gente começa a observar que, muitas vezes, esse fracasso ele vem dentro de uma vinculação familiar. E, no momento em que eu sei disso aqui, eu entendo que isso aqui também é uma variável que faz parte de todo esse processo aqui. Isso é o que chama de constelação familiar, já? Não. Tem um pouco a ver com isso ou não? Isso aqui tem a ver com a constelação estruturada. Tá? E que a gente utiliza bastante no coaching de carreira. Então, no momento que eu tenho essas variáveis bem identificadas dentro de uma sessão, isso fica mais fácil para que eu possa chegar a esse objetivo, sendo um objetivo profissional ou um objetivo pessoal. No caso aqui, para ele ser um líder, ele já consegue mapear toda essa estrutura de atingir esse objetivo, né? Exatamente. De se tornar um líder. E para cada um desses elementos aqui, a gente vai destrinchando, a gente vai discutindo. Nas sessões de coaching. Nas sessões de coaching que a gente vai realizando. Muito bom, Jean, obrigada. Foi super instrutivo e didático aqui para a pessoa entender, porque às vezes você fica meio perdido, um processo de decisão que é difícil para a sua carreira. Aqui a gente está colocando a condição de se tornar um líder, isso nem sempre é desejável, as pessoas querem, mas nem sempre é possível, porque elas não conseguem entender como isso está se configurando. E isso aqui vem ajudar. Eu recomendo, então, uma sessão de coaching para que você consiga trilhar isso no seu trabalho, na sua vida. Bom, então a gente encerra aqui, agradecendo a presença mais uma vez, Jean, aqui no nosso obrigado. Fala Consultor, e até uma próxima vez. Bom, não saia daí que a gente vai ter mais no próximo bloco.